E aí galera, vamos para mais uma correção do PET. Essa é a correção da sexta semana sobre energia térmica. Na atividade 1, ele fala assim: faça um pequeno texto explicando a transmissão de calor por radiação e nos pede para citarmos 3 exemplos de radiação térmica. Então vamos lá. A gente sabe que a emissão de calor por radiação ela é fruto das ondas eletromagnéticas. E a temperatura de um corpo interfere na radiação que é emitida por ele. Os corpos com temperatura acima de 0 Kelvin emitem radiação. E a frequência eletromagnética mais presente nas radiações térmicas é o infravermelho, mas não é a única. E agora, no primeiro exemplo que nós temos que citar, nós vamos ver a fogueira, que ela emite radiação térmica, no qual nós sentimos esses raios quando eles chegam até a nós. E também temos a radiação que é liberada pelo Sol, que aquece a Terra, que também é um dos fatores que contribuem no efeito estufa. E por último, temos os termômetros, que captam a radiação infravermelha que é emitida pelo nosso corpo. E assim, ele é capaz de descobrir a nossa temperatura. Então agora vamos para a atividade 2. Os 3 tipos de transferências de calor foram estudados ao longo das últimas semanas. Baseando-se nesses conceitos, explique detalhadamente as partes que compõem uma garrafa térmica e aqui tornam eficiente em manter a temperatura do líquido dela colocado, conforme descrito na imagem a seguir. E aí a gente pode lembrar alguns conceitos de transferência de calor que foram desenvolvidos pelos PET. Então nós vemos aí que são 3: a condução, a convecção e a radiação. E assim, com isso, nós podemos analisar as partes da nossa garrafa. Vamos começar pela tampa, que é feita de uma forma para que provavelmente impeça a entrada e a saída de ar, pois isso faz com que ela evite a troca de calor por convecção. O vácuo que existe entre as paredes da garrafa, isso foi planejado para que não haja transferência de calor nem por condução, nem pela convecção. E as paredes reflexivas também estão aí projetadas para refletir toda a radiação térmica exterior ou interior, mantendo bem aquecido dentro da garrafa ou evitando que radiação exterior chegue na garrafa. Agora vamos para a atividade 3. E nela nós temos assim: num dia quente, você estaciona o carro num trecho descoberto e sob um sol causticante. Sai e fecha todos os vidros. Quando volta, nota que o carro parece um forno. Esse fato se dá por quê? Todos nós já percebemos esse efeito em algum momento da nossa vida. E esse efeito acontece particularmente por causa do vidro do carro, no qual ele deixa passar a luz visível, que é convertida em calor dentro do carro. E com isso ela fica presa lá dentro, pois o vidro do carro não tem capacidade para deixar passar as radiações infravermelhas. Então com isso, a gente chega na nossa questão certa, que é a questão A. O vidro é transparente à luz solar, no qual ele passa e atinge o interior do carro, e opaco ao calor. Ele não deixa o calor passar, ou seja, o calor fica preso dentro do carro. E agora podemos ir para a atividade 4, no qual ele diz que 2 carros estacionados num sol, um branco e o outro preto, e qual deles aquece mais após certo tempo. Lembrando que a radiação térmica é eletromagnética, como as luzes visíveis, podemos relacionar os fatos. Sabendo que a luz branca é a união de todas as cores, nós só haveríamos se todas as cores que incidem no carro fossem refletidas até nossos olhos. O mesmo se relaciona ao carro preto, no qual é a ausência de cor, de radiação eletromagnética visível. Então o carro preto absorve grande parte da radiação que incide até ele, para nada chegar aos nossos olhos e nós vermos a cor preta. Então, a nossa resposta fica que o carro preto ele provavelmente aquecerá mais, pois ele absorve muito mais radiação que o carro branco, no qual reflete muitas mais das radiações que incidem até ele. Agora, na atividade 5, no qual ele nos diz em que uma geladeira, qual o principal processo de transferência de calor que ocorre. E por que é importante desobstruir as prateleiras da geladeira?
Então vamos pensar no interior de uma geladeira, onde colocamos o objeto na temperatura ambiente dentro dela. O interior da geladeira vai estar mais frio que o ambiente. Assim, depois que a gente coloca o objeto lá, a massa de ar próxima ao objeto vai aquecer, assim ficando menos denso, tendo um volume maior e assim subindo. E ao contrário acontece com o ar refrigerado que estava na geladeira. Ele desce, pois ele fica mais denso e assim desce. Assim, o principal processo a gente já conhece, já foi observado no PET, que é a convecção, sendo importante, né, desobstruir o fluxo de ar para que a convecção ocorra de uma forma perfeita. Então, esse é o fim. Por hoje é só. Deixa um like, comente suas dúvidas e até a próxima.